Ô, Davi. Diga lá! Hoje tem, Davi. Especulativa responsável. É bomba. Note, é o que eu disse ontem. Especulativa responsável. É sempre bom dizer, né? Especulativa é o fato que está sendo discutido. Não é perua. O fato está existindo. Se concretiza ou não, são outros 227. Mas o fato está nos bastidores. Vice-prefeito pode apoiar pré-candidato a deputado federal de Caruaru. É bomba. Bomba, meu filho. Quem seria esse vice-prefeito? Eu acho que eu sei. Você sabe? Não, eu acho, eu vou chutar. Chute. Não, quem... Ah, peraí. Já vou falar besteira. Ô, gente. É o vice-prefeito atual? Não, eu estou fazendo vice-prefeito. Eu não sei de qual cidade, né? Pode apoiar pré-candidato a deputado federal de Caruaru. Tá vendo que eu me antecipei? Mas você ia dizer o quê? Eu pensei que era o vice-prefeito de Caruaru, Está certa a resposta? Olha aí. o Rodrigo. É. E- Olha a parada. E se ele vai apoiar um candidato de Caruaru, Sim. A federal? Quem seria? a federal, Sim. É Não, o- especulativa responsável. viu? Fernando Rodolfo. Não. Não? Não. Eu não acredito que é Vonley, não. Também não. Douglas Sintra. Aí tá certo. É bomba. Seria exatamente essa construção. Isso está sendo discutido, foi colocado, foi conversado nos bastidores. E o Rodrigo Pinheiro, ao se tornar prefeito de Caruaru, quando assim Raquel Lira definir oficialmente que é candidata, e ele virar o prefeito, inclusive tem uma matéria aí, viu, Santiago e Elaine Dias, que inclusive estava se falando o seguinte, na condição de uma construção, veja, de fazer Rodrigo Pinheiro candidato a deputado, e aí nessa condição o Bruno Lambreta assumiria a prefeitura. Mas é bom dizer o seguinte, o Rodrigo Pinheiro, se ele de repente quiser ser candidato, se essa construção que está sendo discutida também nos bastidores, na minha opinião ele não vai preferir isso, ele vai deixar de ser prefeito de Caruaru 2 anos e 8 meses para arriscar uma eleição de deputado, porque ele teria que renunciar também. Ele teria que renunciar, não tinha retorno. Aí, do ponto de vista lógico, é SF, sem futuro. Mas aí houve também essa condição. Então, o que é que acontece? Veja bem, o Rodrigo Pinheiro, em sendo prefeito, que eu acho que se Raquel renunciar mesmo em abril, até abril, ele vai assumir a prefeitura. Isso eu considero uma loteria americana, e se você preferir, você coloca a loteria britânica, loteria brasileira, loteria argentina, uruguaia, porque é um negócio, na verdade, do ponto de vista da política, de uma sorte muito grande. Aí ele vai administrar, cada um vai mostrar sua capacidade administrativa. Porque como vice, ele não tem muito o que fazer ali com Raquel. Mas isso é tudo na especulação. Vamos deixar acontecer para ver. E aí viria esse apoio do Rodrigo. E não existiria nenhuma contradição em relação a Raquel, porque, na verdade, a Raquel estaria para o governo. Ela não poderia ter candidatos específicos, aí ficaria à vontade para Rodrigo apoiar quem quer. Ao estadual, não sei, aí eu não saberia dizer, não se especulou sobre isso, mas se especulou sobre essa condição do Douglas Sintra, que continua candidato, tá? É candidato, disse que está trabalhando, está construindo sua candidatura, mas oficialmente a gente sabe que ainda ninguém é. Mas ele continua trabalhando, objetivando se fortalecer para conseguir aquela meta que eu havia dito dentro do PSDB de 10 candidatos no percentual ou no patamar de 40 mil votos cada uma para eleger 2. E aí Armando Monteiro definitivamente não é nada. E outra coisa, algumas mudanças, veja que essa chapa, a suposta chapa que está sendo discutida é de Raquel Lira, o Anderson, e falou-se na Priscila Krause, depois se recuou, entrou Daniel Coelho, ou a vaga estaria vaga ainda, a entrada de Bolsonaro. Veja bem, a entrada de Bolsonaro no PL
no PL, acho que vai inviabilizar a candidatura de Anderson Ferreira a senador nessa chapa com Raquel. E seguramente, se Bolsonaro decidir ser o candidato a presidente do PL, você acha que um presidente do PL, digamos, nacional, vai admitir que, mesmo sendo no estado de Pernambuco, o Anderson Ferreira, ele saia candidato a Senado votando contra Bolsonaro? É difícil. Então ele teria que buscar um outro partido, assim como, viu? E aí vem aquilo que eu dizia antes, tem que ter coragem. Está existindo especulativamente também uma costura muito forte do ponto de vista de Estado. Fortíssima essa costura. Para o lançamento da candidatura de quem? Diga lá, André Santiago. No Estado, uma discussão forte. Que somente dessa maneira ou da outra seria a coragem. Que aí não seria para essa realidade a coragem. Seria essa arrumação que está sendo feita. Aí quem poderia ser a candidata a governo do estado de Pernambuco do PSB? Diga lá, quem seria? PSB? Sim. Quem seria? Ana Arraes. Não. Falou-se que ela poderia ser, falou-se que Renata poderia ser. Eu ia mas dizer não é. Renata. Eu ia Hein? dizer Renata. Não. Renata Campos. Não. Marília. É uma mulher. Quem seria? Marília Arraes. É bomba. É bomba. É bomba. Mas ela sairia pelo PSB e não pelo PT. Aí isso faz parte e tem o dedo de quem? Lula. É verdade, doutor Lula. Esse conchavo todo aí tem o dedo de Lula. Se isso acontecer, veja o que eu estou dizendo. Se isso ocorrer, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu não diria favas contadas, porque você, digamos assim, não pode dizer isso em política. Mas, diante do que tem, do ponto de vista eleitoral, a Maria Arraes, né? Porque pelo PT não seria. Teria que ser pelo PSB. Né, para não perder a cabeça da chapa, mas aí é interessante para o Lula. É uma chapa forte, viu? Forte, com todo o respeito que eu tenho às outras que estão sendo formatadas. Não. Mas eleição é eleição, né? Ninguém sabe. E outra questão, Davi, se realmente se configurar isso, se confirmar isso, é porque eu acredito que as cabeças pensantes do PSB olham que os, digamos, adversários estão competitivos. Você entendeu? Sim, entendi. Para lançar ela, que também é muito competitiva, deve ser uma análise que os outros, os adversários, também são competitivos. Exatamente. Não, na verdade, você não pode subestimar ninguém. Mas, diga-se de passagem, a gente não pode ficar em cima do muro, tem que dizer alguma coisa. E eu não vejo outra coisa a não ser o que eu estou colocando. Não vejo. Veja que sofre, com o que eu estou colocando, sofre a chapa possível de Raquel, com essa possibilidade do Bolsonaro assumir, entrar no PL, ser candidato a presidente do PL, sofre, vai ser estornado. Com certeza, não tenha dúvida. E aí vem essa outra especulação de uma possibilidade da Marília sair do PT, isso tudo combinado, viu? E para o PSB ser a candidata do governo de Pernambuco. É uma parada popular. Agora, deixa eu só colocar uma situação que o Eduardo Carvalho, ele coloca aqui no meu Facebook, eu só não gosto dos comentários de Davi quando ficam sem áudio. Mas ele tá com áudio, eu escutei em casa o meu comentário do Facebook. Tá com áudio aqui. O Davi. Eduardo, oi. Inclusive, a gente conferiu aqui em off e tá com áudio, Tá sim. tudo ok. Tá tudo Pois ok. ele tá reclamando, fica sem áudio. Essa é a segunda vez que ele reclama, mas eu escuto o meu, a não ser algum problema no seu celular. Viu? Tanto no Facebook como no YouTube. Pois é. Então, viu, Eduardo? Então eu acho que é problema do seu celular aí. Tá bom, querido? Muito obrigado. Josineide Silva tá dizendo Bolsonaro reeleito 2022. Josineide tá dizendo Lula nem sai como candidato. Já o Luiz Lima Chaves está dizendo boa tarde. O nosso Lula irá fazer viagem para limpar a imagem do nosso país. Notícia de hoje do BR 247, Brasil 247. Isso aí são posicionamentos de pessoas definidas que a gente tem que respeitar sem problema nenhum. Né?
Sobre Lula sair ou não sair, tudo ainda é possível sair, não sair. Você vê o Sérgio Moro, que filiou-se hoje, a gente não sabe ainda se vai ou não vai. Não é? O Bolsonaro, às vezes, vai para lá, vem para cá, quer dizer, é tudo muita confusão. É a gente esperar, a gente ver. Mensagem do Jorge, Zona Rural de Caruaru, tá no Agreste de Pau Santo, diz. Aí deu ruim para Volney, queimou-se com os deputados e com o povo de Pernambuco. Aí é aquela história, o prejuízo ou o lucro a gente tem que aguardar para ver, não é? Porque na política nem sempre o que a gente imagina acontece. Eu, particularmente, essa é a opinião de um comentarista, eu não sou aliado do Volney, né? Eu apenas dou minha opinião, né? Eu não fico em cima do muro em nada da minha vida, eu digo alguma coisa, que eu erro ou que acerto, não tem problema nenhum. Eu acho que a mudança de opinião é ruim, foi ruim para ele, não foi boa. Porque tudo que ele alegou lá na tribuna, que eu vi o discurso. Inclusive, até agradeço ao pessoal da assessoria do Volney que me mandou o discurso dele lá. A justificativa, no caso, lá na Assembleia. E por que ele não viu isso antes? Né? Na Câmara, quer dizer, né? Eu falei Assembleia na Câmara. Por que ele não viu isso antes? Eu, sinceramente, acho, do ponto de vista pessoal, posso estar enganado, e para o bem dele, que ele está enganado. Eu acho que ele não se deu bem. Agora, se vão existir outros mecanismos de recuperação, aí é outra história. A gente vai esperar para ver. Inclusive, a Maria Luciene coloca aqui, essa vitória do Bozo se deve ao PDT, em virtude do primeiro turno. Não. Assim, é porque ela entende se o PDT tivesse, digamos, acompanhado o que o partido queria, seguramente não teria tido o segundo turno. Ou teria e perderia de novo. Né? Eu entendi o raciocínio dela. É verdade. Se o PDT fecha a questão naquele momento, não teria certamente ganho no primeiro turno. E, naturalmente, deveria ratificar, perderia o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro que eu digo o governo, né? Que é interesse do governo para poder garantir o dinheiro do Bolsa Família, dinheiro de professor e muita coisa mais. Mas ela está certa, é isso aí. Louro da Malhada diz, Davi, será que foi Zé Queiroz que puxou as orelhas de Volney? Olha, pelo andar da carruagem, eu disse aqui 3 fatores. Eu coloquei, porque aquela dizer que a unidade, eu vou ter que respeitar o deputado federal Volney Queiroz. Respeito sim. Davi, foi a unidade que me fez mudar, eu vou respeitar, mas eu não vou aceitar. Né? Eu não vou aceitar. Porque essa unidade foi vista agora só, depois da bronca do Ciro Gomes. Inclusive o posicionamento de Zé Queiroz, quando o Volney fez o seu voto, deu o seu voto, foi muito assim, causou para mim surpresa, porque o José Queiroz, ele se pronunciou como de repente ele não tivesse sido consultado. Aí você diz, mas você acha que Volney não iria consultar o pai numa situação dessas? Bom, o Volney tem sua situação muito independente, é isso que Zé Queiroz tem dito. Mas aí, do jeito que Zé Queiroz se posicionou, dá a entender que, na verdade, ele não foi consultado para isso, que se fosse, diria não. E aí, certamente, ele, como pai, teve influência. E a outra foi a sugestão que deu Ciro Gomes. Eu não vejo outras razões. Agora, aquela de dizer que vamos mudar o voto por conta disso, de manter a unidade do partido, eu, particularmente, vou respeitar, porque tem que respeitar, mas não vou aceitar. Antônio Marinho aqui está dizendo boa tarde, Elaine e André, sempre na escuta com nossa querida jornalista Elaine. Obrigado, Antônio. O Jailton Arruda, boa tarde. Davi, o PT mostrando que realmente apoiou e comemorou a vitória do ditador na Nicarágua. Mas isso aí é posicionamento de, geralmente, digamos assim, quem tem ideologia, né? Esses partidos de esquerda, né? Se você, de repente, fizer uma varredura, todos têm um pensamento e uma linha só. Então, eles têm essa ideia, esse ideal, e eles têm que defender aquilo que eles acreditam. Aí, quem quiser acreditar, aí caminha com eles. Quem não, caminha com outro. Paulo Nunes, bairro Rendeiras. Davi, será que vai sobrar esse orçamento paralelo, dinheiro para ser investido aqui na cidade? Porque é uma vergonha a prefeitura pegar mais um empréstimo e termos bairros com mais de 30 anos sem calçamento e sem saneamento. Olha, eu tenho uma ligeira impressão, meu amigo, veja, na minha concepção, eu acho que tem coisas básicas que a gente já não poderia jamais aceitar nesse século XXI. Jamais. Não é possível que a gente vá ter que esperar o século XXII. Não é possível, não é? Tem coisas que você não dá para aceitar. Eu acho que falta uma política de compromisso das coisas básicas. Uma cidade como Caruaru, e nos tempos que nós vivemos,
É inadmissível você ter ainda saneamento para fazer e rua para calçar. Isso deveria ser prioridade. Vamos admitir o seguinte, esse empréstimo, não importa, esse empréstimo agora que Raquel vai fazer uma renegociação, vai ter o quê? Mais 55 a 60 milhões. Eu, se prefeito fosse, na minha prioridade, eu dizia, bom, esse dinheiro aqui, eu quero que Caruaru, que a Câmara me dê a autonomia, o cheque em branco, que vai dar. Já deu a primeira, dará a segunda sem problema. Mas eu prometo a Caruaru, não sei se dá para zerar, mas todo esse dinheiro não vai ficar uma rua sem saneamento, nem uma rua sem o calçamento, ou pista asfáltica, não sei. Aí fica a critério de cada técnica que está à frente. Então, eu faria isso. Eu faria dessa maneira. Ah, você tem outras... Quais são as outras coisas? No paralelo, você vai colocando. A prioridade é o saneamento básico, que gera saúde, é menos doente. É uma rua, entendeu? Que você com a poeira desgraçada, isso traz várias consequências. Então, isso é questão apenas de determinação de quem é o governante. Eu, particularmente, se fosse, essas duas prioridades, podia dar grilo em 47. Mas o dinheiro todo, eu não diria que zeraria, que eu não sei, teria que ver quantos metros de saneamento ainda Caruaru precisa. E olha que está crescendo toda hora, todo instante. Eu faria assim. Agora é aquela história. O governante não sou eu. Hoje é Raquel. Ela é que sabe o caminho e a prioridade que ela entende que deva colocar. Bezerra Adriano, Davi, o Senado, alguns pontos querem mudar, por exemplo, os precatórios do antigo Fundef, eles querem que paguem tudo e não parcelado. Mas eu acho que o acordo já foi estabelecido, não é? Não tem como você fugir. Na verdade, esses precatórios vêm desde Fernando Henrique Cardoso, está entendendo? Desde lá. E nunca recebeu, o professor nunca recebeu. E, independentemente de como foi feito o acordo, existe uma perspectiva, uma luz, um caminho para receber. São 3 parcelas, 40, 30 e 30. Está entendendo? Isso está mais do que garantido. Inclusive, no discurso do Rode, ele fez questão de frisar essa questão lá, um compromisso com o presidente da casa, que honrou todos os compromissos. Entendeu? Então, eu acho que por aí o caminho. O professor vai botar um dinheirinho no bolso, com certeza, graças a Deus. Mas aquele que não quiser, viu, eu insisto em dizer, se não quiser, tem 2 coisas para fazer. 2. Já sei. Uma é o quê? A sua conta. Essa é a prioridade, 70.712/0. E a outra seria, não gosto de Davi, então você doa à instituição de caridade. O Naildo João está desejando boa tarde a todos. A Maria Luciane está dizendo, a resistência vai ser grande no Senado, até porque eles vão cumprir o interstício. O Podemos já declarou agora que vai votar contra. O PT com certeza e a rede vai ser difícil. Não vai ser fácil. Eu tenho dito aqui. Inclusive, eu já disse que no Senado existe uma predisposição de não aprovar. Câmara passou, falta Senado. Né? Então, só se pode comemorar quem vai ser beneficiado quando a eleição acabar. Eleição de Câmara e Senado é cacete, meu amigo. Agora, não é só a Câmara, não. Aqui as câmaras municipais. Você sabe que eleição é pau. É cacete. Né? Agora, a ideia tem outra coisa. Para esse momento assim, quem, por exemplo, tem um voto garantido que está prestando serviço ao governo, ele sai tudinho para votar. Vai entrar para poder assumir e depois retorna de novo. Isso é comum, o que acontece. Agora, que vai ser uma parada federal, vai ser. Eu acho que nesse momento aí, eu não diria nem que nem A, B. É duro. O par é duro. Abraçar aqui o André da Silva, não é? O Zé Carlos Luciano da Silva, além do Jorge Macena, que vocês registraram aí, e do nosso querido Elmo Monteiro, que está ligado na gente. Mensagem da Rafaela do Riachão. Boa tarde, Elaine e André. Boa tarde, Davi. Todo mundo sabe que essa extrema-direita de Bolsonaro não chegaria ao poder sem as fake news que eles são acostumados a disseminar. Não sei, se o fake news chegar ao poder, eu acho que o Bolsonaro chegou ao poder, ele assumiu agora, a presidente da primeira vez, principalmente o antipetismo, né? Eu acho que foi isso aí o principal motivo. E aí criou-se a onda Bolsonaro. Naquele momento, naquele instante, não tinha quem derrubasse ele. Seria o presidente, tanto é que eu disse na ocasião que ele vencia a eleição por mais de 10 milhões de votos, como aconteceu. Se vai vencer agora, é uma outra realidade, é uma outra situação, a gente tem que ver.
Nego do Salgado tá aqui na escuta e a gente diz: Selá! Selá! Um abraço, Davi. Até amanhã. Até amanhã.